Por exemplo, qual é a grande dificuldade de fazer a educação popular avançar na escola formal? É que a formação dos professores é muito atrasada, né? É muito conservadora. Quer dizer, as práticas docentes dentro de uma escola convencional, uma escola pública, ainda é determinada pela referência positivista, racionalista e da organização do trabalho taylorista, fordista. Quer dizer, a disciplinaridade, né? A concepção dominante de currículo ainda é a de Bobbitt, lá do início do século passado. Essa ainda é dominante dentro das escolas. E na universidade não se consegue reverter isto. Uma que grande parte das universidades reproduz isto. Outra que grande parte da universidade trabalha isso muito teoricamente, muito desvinculado de uma prática. Isso não é uma crítica, é uma realidade difícil de ser superada, né? Mas isto são limites. Então, nós não temos como ter educadores que sustentem uma superação, uma ruptura epistemológica com a educação tradicional, sem que isso passe pela universidade. É impossível fazer isso só ao nível da escola. Nós tivemos uma experiência muito interessante agora no Estado, né, com o Pacto pelo Ensino Médio, em que nós tivemos um processo de formação muito intensivo, né? E aí é interessante, a universidade ela vai lá fazer a formação dos professores com a gente, lá na secretaria, comigo, no caso, os professores, e faz realmente um trabalho muito interessante. Mas isso não é feito lá no dia a dia, no currículo da licenciatura, tá? Então, acaba ficando, né, essa dicotomia. E aí a referência do professor é aquela que ele se formou, a ideia de escola que ele tem é aquela que ele viveu na educação básica e que vai viver na universidade. Então, é difícil esse rompimento, professor, muito difícil. Mas esse é o nosso desafio. Como que nós, de fato, vamos criar um potencial crítico às epistemologias tradicionais, as concepções de conhecimentos tradicionais, as concepções de currículo, e recriar a prática escolar. Na minha opinião, é difícil, parece até uma coisa meio anarquista, né? Mas a escola ela tinha que ser desmontada, né, para que a gente pudesse avançar. Ela tinha que ser desmontada totalmente. Essa ideia de escolas de fábrica que nós temos, tão forte, né, ela não consegue absorver uma proposta de educação popular. E ela vai continuar formando gente, né, do tipo contra as mulheres, contra os negros, contra... Né? Você vê os movimentos de defesa da questão da mulher, da questão do negro, da questão do indígena, nada disso surgiu dentro da escola. Tudo surgiu fora. A defesa como é que chama a lei da infância e da juventude? Do ECA. Quer dizer, a dificuldade que tem a escola de absorver o ECA. A escola é contra o ECA, né? A escola pública ela é contra o ECA. Se vocês fizerem uma pesquisa dentro da escola pública, vocês vão ver que a maioria das pessoas é contra o ECA. Ela se coloca contra isso. Então, vejam, nós temos um campo muito... A força do conservadorismo é muito forte, muito arraigada, e nós temos uma trajetória muito forte ainda a fazer. E, claro, se o legado, né, ele está diminuindo, né, então, o legado freiriano, isso... Não sei em que medida ele está diminuindo, mas perdeu força, né? Isso nos coloca uma tarefa ainda muito maior, né, que nós temos que vencer. Para vocês terem uma ideia de quanto é difícil, a Eliana está falando aqui em todo o trabalho por dentro do MEC. Eu tive enfim, um conflito direto e aberto com o atual ministro da Educação, dentro da RBS, na frente do Sirotsky, né, porque ele defendeu, né, não no programa, mas numa conversa informal, defendeu que as escolas públicas tinham que botar lá o resultado do IDEB, a plaquinha lá, para mostrar qual é a escola que é ruim no IDEB e a escola que é boa no IDEB. Então, nós temos esse pensamento
Essas pessoas estão gerindo a educação, tá? Ainda. Então, isso é muito complicado. Quer dizer, um economista com a visão instrumental, que não tenha nenhuma sensibilidade com as teorias progressistas da educação, são os dirigentes da educação do Brasil. Então, eu não quero ser pessimista, e não sou pessimista, quer dizer, a esperança, nós vivemos de esperança, né? De alimentar a esperança e de reconstruir a esperança, mas realmente as tarefas são difíceis. E nós, como formadores de professores, nós temos que pensar muito nisso. Que tipo de formação que nós estamos fazendo dentro das nossas licenciaturas, né? Até que ponto nós estamos dando passos em frente, no sentido de uma ruptura que cria espaços, não só para Paulo Freire, mas toda a teoria progressista da educação, humanista, né? Que Freire tinha algumas referências que não são tão à esquerda assim, que são muito importantes, que a gente resgata hoje com muita força. Por exemplo, Anísio Teixeira, que era um liberal, John Dewey, que era um pragmático, um liberal, mas que tinha uma relação com os pedagogos da Revolução Russa e que, inclusive, influenciou Paulo Freire também, que tem ideias sobre democracia, sobre uma escola de comunidade, que são bastante interessantes. Bom, não falo naqueles que já catalogamos como de esquerda, eu já estou falando aqui nos liberais progressistas. Né? Que... Mas o Paulo Freire se considerava discípulo do Anísio. Exatamente. Na tese de concurso dele, ele cita mais de 20 vezes o Anísio. As ideias de Anísio Teixeira, elas estão aí para serem praticadas e resgatadas ainda. Por exemplo, a ideia de escola, prédio, ambiente que ele tinha, é extremamente avançada, né? Bom, então, gente, eu não posso me estender aqui, porque a Aliana ainda vai falar, mas nós temos aqui elementos para uma discussão, um seminário inteiro, né? Então, eu agradeço a atenção de vocês, eu também tenho compromisso no início da tarde, o meu programa de mestrado lá, ele tem a concentração das aulas de quinta de noite a sábado de manhã. Então, o dia mais difícil para mim sair é sexta-feira, né? Eu fico muito contente de poder ter estado esse momento com vocês aqui, né? Encontrar com os amigos e companheiros de caminhadas e de jornadas, né? E acho assim que uma das coisas muito interessantes desse legado freiriano é essa afetividade que envolve as nossas relações com a teoria e com a prática, né? Então, eu sinto aqui um ambiente afetivo, receptivo, e agradeço aí a vocês terem me convidado para ter o privilégio de estar aqui hoje. Bom, acho que primeiro uma ideia central para depois poder discorrer brevemente sobre as outras questões. A ideia central é a seguinte, de alguma forma eu já falei sobre ela, mas quero reafirmar, é de que eu compreendo a educação popular e as ideias de Paulo Freire não somente como possibilidade teórica e concreta na educação de adultos e na alfabetização de adultos. Tenho muita convicção de que, às vezes, fora da educação, a educação popular é mais viável e mais presente do que necessariamente deveria ser no âmbito, enfim, no nosso lugar. Então, ao mesmo tempo que eu afirmo isso, eu também afirmo o outro lado disso. Qual é o outro lado disso? Se na educação de adultos Paulo Freire não se fizer presente, o que fica para o restante? Então, acho que essa é, digamos assim, uma primeira, uma contradição e talvez um limite. Né? Um limite é como é que a gente mantém viva, atualizando as ideias de Freire no lugar onde ela nasce, que é a educação de adultos, porque antes de se chamar educação popular, o primeiro nome disso foi educação de adultos, educação de base, educação comunitária, para depois chegarmos ao conceito de educação popular. Então, o nascimento, a gênese das suas ideias se dá no âmbito da educação de adultos. Então, uma contradição é essa, é como é que a gente, na formação de professores,
conta para as pessoas, conversa com as pessoas, trabalha teoricamente as ideias de Freire na vida concreta da escola, se nem nós, da educação de adultos, temos essa clareza histórica de onde que isso nasce e como que a gente chega. A Amped tem um GT, o GT 18, que é o GT da educação de adultos. Nesse GT da Amped, o Leôncio Soares e a Maria Margarida apresentaram um trabalho em que esse trabalho fez uma análise da presença de disciplinas de EJA nos cursos de formação de professores. Isso não chega a 3% das universidades brasileiras que tem uma disciplina que olha minimamente para a educação de adultos nos cursos de formação de professores. Aí eu pergunto, a Unicinos aqui tem, a UFPEL tem, a Unisc tem, a Unila Salle tem uma disciplina de educação de adultos, eu trabalhei um ano lá, o Balduino sabe, e talvez eu tenha sido, não sei agora como se encontra, mas a única pessoa que trabalhou a disciplina que tinha propriedade sobre o tema. Porque as pessoas que trabalhavam essa disciplina antes trabalhavam com a educação da criança. Elas não têm a obrigação de saber sobre a educação de adultos. Deveriam estudar para desenvolver a disciplina. Então, assim, quer dizer, a própria universidade, no sentido geral, falando, desconhece a educação de adultos, não dá lugar para a educação de adultos nos processos de formação inicial de professores. E acaba que a formação desses docentes vai se dar na formação continuada, às vezes com a parceria da universidade, e aí, lógico, que a gente busca, para a formação continuada, as universidades que têm algum acúmulo sobre isso, porque, senão, não dá para a gente chamar alguém que vem dizer coisas que servem para a educação da infância e que ainda, né, acham que serve para a educação de adultos. Então, a gente tem hoje um grande limite nessa questão da educação popular voltada à educação de adultos, que é, de fato, a formação dos professores, a formação inicial e, obviamente, que a formação continuada. Eu não sei, nesse levantamento que vocês fizeram sobre o estudo acadêmico sobre a educação popular, quantos são relacionados à educação de jovens e adultos. Eu, por hipótese, imagino que deva ser a maioria, porque ainda está muito caracterizado, muito vinculada a essa visão, que pode ser restrita, mas que é o nosso lugar de origem. Então, acho que esse também pode ser um cotejamento importante de fazer, no que se caracterizam essas pesquisas sobre educação popular, até que ponto elas extrapolam, né, o ambiente da educação de adultos e também um pouco o tempo histórico em que essas pesquisas foram realizadas. Eu não sei agora de cabeça, mas já tem um levantamento feito pelo GT da Amped também, porque isso é interessante. A maior parte das pessoas que frequentam, que participam do GT 18 da Amped, são militantes dos fóruns de EJA. Então, são professores universitários ou estudantes de graduação ou de pós-graduação que estão no fórum e que também estão na Amped. Eu acho que essa é uma forma de, digamos assim, romper com esse limite que é o afastamento da academia em relação à vida concreta, né? Por mais que a Amped tenha toda uma rigidez em todo o ritual, essas pessoas dos fóruns acabam ocupando esse espaço e trazendo para dentro desse espaço a vida real e as reflexões acadêmicas que são necessárias sobre esse mundo real. Então, eu sei que está em curso um levantamento, porque tem sido uma prática nessas universidades, cujas pessoas estão na universidade, mas estão nos fóruns de EJA, que é um lugar, hoje, que representa um avanço muito grande para essa modalidade de ensino, são os fóruns de EJA. As universidades, uma boa parte dessas que militam nos fóruns, construíram os seus núcleos de educação de jovens e adultos. Então, a PUC tem um NEJA, a URGS tem um NEJA, não sei, vocês que estão aqui, se nas universidades também tem um núcleo de educação de jovens e adultos, onde a universidade vai agregar, vai agrupar, vai juntar as pessoas não só da pedagogia, mas das outras licenciaturas e, quiçá, dos outros cursos, inclusive da área da saúde, por exemplo, que pensam a educação popular e que pensam a educação de adultos, escolar ou não.
né? Porque a gente pode, por exemplo, pensar na formação de educadores comunitários na área da saúde, na perspectiva, não deveríamos até pensar no lugar da educação popular. Então, esse NEJA ele também traz essas pessoas para dialogar nesse núcleo. Então, esses núcleos, ele descobre esse limite e ele também vem representando nas universidades um espaço importante de discussão e de quase aquilo assim de comer pelas bordas, né? Quer dizer, me parece, eu não sei quem é da educação infantil aqui, quem é do ensino médio, quem é do ensino fundamental, pegando a educação básica, eu tenho construído ao longo desses últimos anos uma convicção que, do ponto de vista da organização política e, na consequência, do ponto de vista da organização pedagógica, a educação de adultos é a que mais tem avançado nas suas concepções, nos seus princípios e nas suas formas de organização para refletir, para enxergar os limites, para refletir os limites e para superar os limites. Ainda assim, os limites são muito grandes, particularmente no que se refere à formação de professores, porque a gente tem, via de regra, um discurso interessante nas universidades. Eu não sou da vida acadêmica, dei aula no Unila Salle, efetivamente, mas eu faço muita, mas muita mesmo, formação de professores continuada, e aí eu tenho contato indireto com as universidades que formam esses professores, então eu enxergo a universidade desde esse lugar. Então, a universidade, no sentido amplo, com um discurso de que precisa avançar, mas que, na prática concreta, também rejeita a educação popular e também rejeita a educação de adultos. Então, tu vai ter lá, o professor Danilo é uma referência, o professor Jaime é uma referência, o Balduino é uma referência. Para além deles, quem mais são as nossas referências na educação popular? A gente, de alguma forma, precisa desses ícones para puxar a discussão, para agregar. Os núcleos de educação de adultos têm um pouco esse objetivo. Instigo a vocês, das universidades que estão aqui, a pensar sobre a constituição desse espaço. Talvez o nome não seja tão restrito, núcleos de educação de adultos, mas, quem sabe, núcleos de educação popular e educação de adultos, ou, enfim, alguma coisa que possa chamar essa discussão. Com relação à importância da presença de Paulo Freire no ano de 89, na Secretaria Municipal de São Paulo, para mim, assim, é absolutamente simbólico, né, com toda a trajetória